e o frio tá aí, né? Não tem mais jeito, nesse fim de semana começou oficialmente o inverno, não tem como fugir do friozão. Para tentar esquecer dele dentro de casa, a gente faz de tudo, né? Cobertor, chazinho, chimarrão, um vinhozinho e um aquecedor de preferência, né? E aí tem várias opções para cada casa e para cada bolso. Aquecedor a óleo, a gás, estufas, ar-condicionado, calefação, além da boa e velha lareira, né? Para falar um pouquinho sobre essas diferentes opções aí para se manter quentinho nesse inverno, estou recebendo aqui o Ricardo Vaz, que é diretor técnico da Asbrave, Associação Sul-Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Aquecimento e Ventilação, e a engenheira civil, a Flávia Marciai, que tira todas as dúvidas aí sobre tipos de lareira a lenha, a gás, a álcool, né? Enfim, boa noite, gente, tudo bom? As pessoas até não podem reclamar mais hoje, né? Não. Porque, quer dizer, opções a gente tem variadas. Tem alguma que seja pra gente abrir esse papo, assim, muito mais econômica que as outras ou não? Depende, eu acho que hoje em dia seria a lareira, porque a lenha é mais barata que a energia elétrica, que o gás, que o óleo, por exemplo. A lareira é aquela tradicional, né? Dentro da tradicional, a gente tem muita opção dentro da tradicional. O combustível lenha, até a gente tem que falar de trabalhar em sustentabilidade, né? É um combustível renovável. Então, eu acho assim, a lareira a lenha é tudo de bom, só que tu tem que ter condicionantes, tu tem que ter chaminé, tu tem que ter preparo, e por aí vai. É a que mais te dá um rendimento, é o melhor combustível a nível de aquecimento, te dá um retorno fantástico. Eu ia perguntar da manutenção, né? Aí, porque a gente faz... Tem muita gente que diz assim, eu não sei o que acontece com a minha lareira, eu vou acender, a fumaça vem para dentro, ou não sei o quê. Quer dizer, o que tem que ser feito para que a lareira funcione perfeitamente? O que tem que ser feito? Primeiro tem que ser bem instalado. Bem projetada. Exatamente, tem que ser projetada, bem instalada, e tu tem que ter uma manutenção, mas essa manutenção com uma quantidade de frio, apesar dessa semana está fazendo muito frio, a quantidade de frio cada vez está reduzindo mais. Vamos dizer, a cada 3, 5 anos, tu faz uma manutenção de chaminé, que é uma limpezinha, nada de maior. Mas mesmo quem não projetou lareira, tem ainda como fazer na sua casa isso? Com certeza. Hoje a gente tem recursos de outras energias. A gente tem a lareira ecológica, que é o álcool que a gente usa, né? O biofluido. Tem a lareira a gás. São aquelas que não fazem a fumaça, isso? Que fazem só um bonito, assim? Faz um visual bonito, faz o fogo bonitinho, não geram fumaça, se bem regulada, se bem instalada, se com combustível apropriado, né? E algumas condicionantes também tem que existir. Tem queima de oxigênio, né? A gente tem que pensar como instalar, tem que ser uma coisa mais projetada. Não é? E a gente estava falando da questão antes, né, das estufinhas aqui no intervalo. Porque muita gente tem a estufinha, né, baratinha e tal. Mas ela não é muito segura, né? Regina, tem que ter vários cuidados. Qualquer possibilidade de encostar um tecido numa estufa, numa resistência, ou num aquecedor a óleo, dependendo do tecido, ele pode entrar em combustão, até a pequenas temperaturas, dependendo do tecido. Então, esse cuidado tem que ter por exemplo, um aquecedor a óleo próximo a uma cortina, isso é muito comum, tem que ter esse cuidado. Mas eu falo mais em questão da sustentabilidade. Todo o sistema de aquecimento baseado em resistência elétrica é o pior de todos em termos de consumo de energia. Para teres uma ideia, baseado em resistência elétrica, para cada 1 kW elétrico, eu vou atingir apenas 1 kW térmico, é 1 para 1. Num sistema, por exemplo, como condicionador de ar, eu vou conseguir 3 vezes mais. Para cada 1 kW elétrico, eu vou conseguir 3 kW térmicos. Então, o rendimento é muito melhor, é mais sustentável usar um condicionador de ar do que uma estufa. Por que não, então, usar sempre o condicionador de ar? Porque, às vezes, tu tem um ambiente muito pequeno, como, por exemplo, um banheiro, um vestíbulo, que não compensa colocar, é muito pequeno para colocar um condicionador de ar, aí se sustenta colocar um pequeno equipamento que vai se utilizar por pouco tempo, durante um banho, por exemplo. Mas o condicionador de ar também tem essa questão aí do tamanho mesmo da peça, né? Sim. Que às vezes as pessoas erram nisso, né? Não, tem que consultar um bom profissional. Basicamente é isso. De preferência, fazer um projeto. Mas, por exemplo, a estufa tu vai usar por pouco tempo, num ambiente muito pequeno. Eles não têm condições de atender um ambiente grande. Um condicionador de ar pode atingir ambientes muito grandes, né? Bem projetado. E o condicionador de ar, é verdade que, por exemplo, se a gente sai de casa, muitas vezes quer deixar a casa quentinha, enfim, para as crianças, enfim, e o condicionador de ar é o que se
pode ter mais segurança de deixar ligado, é isso? Claro. Apesar da luz, que também, hoje está caríssimo. Piso aquecido também pode ser, é muito seguro. Né? Uhum. O piso aquecido ele tem um baseado em resistência elétrica e outro em água quente. Uhum. Ambos seguros. Né? Não tem perigo nenhum. E se fala muito que aqui, por exemplo, é muito frio e que deveria ter mais calefação, né, nos lugares do que tem, por exemplo, fora do Brasil a gente vê mais isso, né? E aqui a gente não tem essa coisa de projetar com calefação, né? Não tem essa cultura na cidade, mas tu trabalha, vai para a serra, tu já conhece, tu já enxerga mais isso. Existem lareiras hoje que também são tão seguras quanto alguns equipamentos elétricos, alguns condicionadores. Lareiras de alto rendimento, que tem vidros cerâmicos na frente, são as lareiras tipo Insert, canadense, recuperador de calor, tem algumas imagens que a gente estava mostrando aí. Uma coisa vai aparecer nas imagens, né? Então são lareiras que tu pode deixá-las funcionando e sair de casa. Ela tem uma proteção, ela não tem o risco daquela faísca da lenha, da lareira aberta tradicional, de queimar o tapete, ou enfim. Eu falo porque às vezes tem até bichinhos de estimação, né, dentro de casa, sim, que é um perigo, porque, por exemplo, o próprio aquecedor, o bichinho chegar muito perto. O aquecedor a óleo não tanto, ele trabalha com temperaturas menores, ele tem um rendimento melhor, aquela sanfona tem mais área de troca, pode trabalhar com uma temperatura menor. Já a estufa resistência elétrica realmente vai queimar. E pode causar até incêndio. Né? Quer dizer, é muito perigoso mesmo. É perigoso, a gente tem deixar uma criança. Muito grande. É claro, uma criança vai e encosta um tecido que é combustível. E essa questão que ele falou do ar-condicionado, né, do projeto, que às vezes as pessoas dizem assim, eu vou comprar um ar-condicionado, não preciso projetar. Mas é importante pelo tamanho, né, do ambiente e a gente ter um melhor aproveitamento. Sem dúvida, só com um projeto... Por exemplo, tu tens que levar em conta não só a área, o número de pessoas, a iluminação, as aberturas, o forro, o piso. Porque hoje a gente tem muito ambiente. Hoje a gente tem muito ambiente integrado, né? Escadas também. Pé direito duplo, mezanino. E aí tem que ver, porque aí assim, a pessoa diz, mas eu comprando um de 12 mil BTUs, por exemplo, muitas vezes não vai aquecer todo aquele ambiente porque tem muito escape, né? Tem outra coisa, por exemplo, aquecimento, ar quente sobe. Eu não vou colocar um equipamento de ar-condicionado, um condicionador de ar, um elemento para aquecer no alto da peça, porque o ar quente vai subir. Então tem que tentar condicionar na parte inferior da peça. E vocês acham, na verdade, que hoje, assim, o ar-condicionado, por exemplo, ou a lareira, enfim, que são um pouco mais caras e que às vezes as pessoas dizem assim, um pouco mais caro. Acho que o microfone dela está com problema. Tá bem. Eu acho que as pessoas hoje em dia, vocês acham que é um bom investimento de qualquer forma? Sem dúvida. O condicionador de ar, dentre todos que a gente falou, piso aquecido, resistência elétrica, que é mais lareira, ainda assim o condicionador de ar é mais eficiente que todos eles. Vou te contrapor. Chico, fala bem pertinho do microfone. Vou contrapor, então. Uma lareira de alto rendimento, que é uma lareira de ferro fundido, que tem material, que tem reserva de energia nisso, e que tem longa durabilidade, alto rendimento nisso. Vou te dizer que ela vai ser mais econômica, mas aí não é em qualquer lugar que a vantagem pode instalar. Também tem isso. Tem o projeto, a gente tem que fazer o estudo. Para cada caso um caso. E nada como fogo. Tem uma questão lúdica. O nosso tempo já acabou, mas é só para perguntar porque as pessoas têm essa dúvida. O ar-condicionado portátil, ele funciona? Mais ou menos. Mais ou menos. Assim, o condicionador de ar troca calor do ambiente interno com o externo. Se eu tiver um condicionador de ar que não tem contato com o ambiente externo, como é que eu vou fazer a troca? Então, aquele condicionador de ar portátil, ele tem um tubo para descarregar o ar quente para a rua. Então, não é bem assim tão portátil. Normalmente na janela também tem que estar próximo à janela. Outra coisa, não adianta eu pegar um equipamento portátil que atende a 12 metros quadrados, querer que ele condicione 30 metros quadrados. Então, ele não é tão portátil assim. Tá bom, gente, a gente podia ficar conversando horas, porque realmente as pessoas têm a maior dúvida, mas nosso tempo acabou. Então eu agradeço aos dois aqui, tá bom? Obrigado. E todo mundo lá em casa ficar ligado para ver o que é o melhor, né, para sua casa. E vá fazer um projeto legal para perguntar para um especialista, né? Importante. Obrigada, gente. Valeu mesmo, boa noite.